Olá, meninas, tudo bem com vocês? Eita, voltamos, não do jeito que a gente gosta, não do jeito que a gente pretendia, mas voltamos, certo? A gente não vai parar as atividades da nossa disciplina, certo? Nós vamos dar continuidade. Aqui na plataforma, vocês vão ter dois momentos, certo? Comigo. A gente vai fazer vídeos online. Vocês vão receber o link na plataforma e vão acompanhar esse vídeo aqui. Para não ficar muito extenso, que eu sei que às vezes não é legal, você passar ali duas horas e meia só ouvindo, nós vamos fazer em momentos distintos, certo? Primeiro nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer para amanhã. Sempre eu vou estar online no WhatsApp para dúvidas, para questionamentos, para contribuições de vocês também, tá bom? A gente vai pensar sempre em uma estrutura assim para que a gente possa se organizar direitinho, não deixe de fazer as leituras que eu vou propor. Hoje eu não vou passar atividade, vou passar atividade só amanhã. Alguns grupos já me entregaram a primeira atividade, como é continuidade, gente. Estou esperando ainda, né? Lembrem que a gente combinou até essa aula. Então, alguns já mandaram, eu quero o retorno de vocês dos que ainda não mandaram. É, dos que ainda não mandaram e lá no WhatsApp mesmo, porque a atividade da plataforma vai ser outra, tá bom? Amanhã eu vou passar a atividade da plataforma para que a gente possa ir acompanhando a cada novo passo da disciplina, a gente ir fazendo esse acompanhamento, tá bom? É, eu vou começar com vocês hoje. Lembrem que a gente fez todo o percurso histórico da educação brasileira. Nós iniciamos desde lá, na verdade, a gente iniciou lá em Portugal, que é a nossa origem, né? Na Europa, a origem da educação, a origem brasileira se dá, da sociedade brasileira se dá na Europa. A partir do processo que se descobre o Brasil, que se faz todo um processo de descobrimento, de colonização, de redemocratização. Então, passamos todo aquele percurso histórico para que a gente entendesse um pouquinho de como a educação brasileira se firmou hoje no Brasil. E esse entender a educação, entender os percursos históricos de hoje é muito importante, porque aí você percebe como, na verdade, se fez a educação de hoje. Quais foram os protagonistas da educação ao longo desse tempo para chegarmos na educação brasileira do século XXI, do ano de 2021, segundo ano completamente atípico. Nós não tínhamos previsões para que isso acontecesse. Nós temos previsões na LDB para acontecer catástrofes naturais, terremotos, não temos furacões, mas a gente pode ter uma possibilidade, né? Por sermos um país de extensão continental, mas não havia previsão de uma pandemia dessas. E aí eu pergunto vocês, minha gente, como é que seria uma pandemia dessas há 15 anos atrás? Vocês aí que têm a minha idade, que são um pouquinho mais velhas, vocês lembram como eram os nossos celulares há um pouco de tempo atrás? Como é que ia ser possível essa interatividade se a pandemia do coronavírus tivesse acontecido em 2000, por exemplo? Bem distinto, né? Bem diferente. Então, hoje a gente tem a possibilidade de não pararmos, de não estancarmos os estudos. A gente tem a possibilidade de dar continuidade pelas vias tecnológicas. E é isso que nós vamos fazer. Então, a educação ela avançou de tal maneira que nós estamos hoje usando a tecnologia para nos comunicarmos na plataforma, no WhatsApp, em qualquer que sejam as redes sociais, mas nós estamos tendo essa interatividade. E aí, eu vou começar a nossa aula com uma reflexão de Rubem Alves, quando ele diz que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo,
Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso para elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, o voo só pode ser encorajado. E é esse momento de encorajamento, de dizer vamos juntos para uma educação de qualidade, para uma educação de consonância, uma educação que vai nos levar à arte do voo. Não pensem que nós vamos aprender a voar somente estancados no mesmo lugar. E é isso que a escola que nós pregamos vai fazer. Vai fazer com que vocês alcem voos cada vez mais altos, alcancem objetivos cada vez mais altos na vida de vocês. Não imaginem que vocês tenham e querem viver sempre do mesmo jeito, que vocês queiram sempre construir tudo do mesmo jeito, ou que a sociedade modele vocês do jeito que ela quer. Não. Nós estamos em uma universidade, nós estamos em uma constituição crítica do saber, para que a gente possa entender que aquela visão da sociedade, de ficarmos ali aceitando tudo prontinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, não é da forma que nós queremos. Nós queremos sim tudo isso, mas de forma revolucionária nas nossas vidas. Porque quando a gente tem acesso à ciência, nós vamos ter acesso à ciência e à transformação da sociedade. Nada mais, lembrem da música de Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então não aceitem tudo pronto. Não aceitem todas as teorias, os comportamentos prontos, certo? Vocês, donas de casa, as que já estão noivas, as que já casaram, as que ainda vão casar. Está certo, está. A mulher, ela é, digamos que a progenitora da humanidade. Nós somos essenciais para a procriação, para a multiplicação da humanidade. Nós somos como Deus, né? Nós somos co-criadoras da humanidade junto com Deus. Ele nos cria e nós damos a vida à humanidade. Mas nós não podemos só viver para isso, certo? Então, quando a gente pensa no papel da mulher dentro da educação, gente, é grandioso. Eu estou falando nisso porque as turmas que hoje eu estou dando essa aula, nós só temos mulheres, só mulheres. Então, pensem nesse poema. Eu coloquei aqui, eu vou colocar no grupo para vocês, na hora da nossa aula, tá? E aí pensem em uma escola, em uma universidade, que vai dar possibilidades de voos, dar possibilidades de voar, de constituir-se enquanto voo. Lembro a vocês, essa educação que vocês recebem hoje, essa condução, orientação de hoje, de pensarmos em uma escola que dê voo, que alce voos, é o mesmo papel de vocês lá nas escolas que vocês vão ser professoras, que vocês vão conduzir a arte do voo. Vocês não vão ensinar a voar, porque isso já é do pássaro. Vocês não vão ensinar a pensar, a criticar. Isso deve ser vindo do ser humano, mas vocês vão orientar para que isso seja feito da forma correta, respeitando os direitos humanos, respeitando os princípios da cidadania, respeitando a essência humana. Então, isso nós vamos fazer. Isso nós vamos conduzir o aluno a esse conhecimento. De novo, nós não damos conhecimento. Nós orientamos o conhecimento. Nós vamos mediar o conhecimento. Vocês vão ver isso na psicologia da aprendizagem. O professor, ele não transfere o meu conhecimento para vocês. Ele faz da melhor forma para que ele vá ser mediado. E a partir do meu incentivo, vocês tenham a vontade, tenham a necessidade de aprender.
E aí nós vamos constituir novamente um novo ser, uma nova construção, um novo indivíduo buscando, pensando, organizando de acordo com as necessidades humanas, com as necessidades da nossa sociedade. Então, nós vamos pensar durante esses 2 dias, dar continuidade ao nosso percurso histórico, depois dessa reflexão, depois dessa ideia de que somos nós os revolucionários, as revolucionárias do século XXI dentro da educação, nós vamos perceber, gente, que muito da educação brasileira depende sim diretamente do professor para que aconteça, para que faça-se a grande diferença, mas também nós precisamos de uma determinada estrutura pedagógica da legislação educacional. Vocês lembram? Eu posso passar para vocês também, de novo, o livro que nós vamos utilizar durante essa nossa disciplina, né? E lá a gente, além do percurso histórico, a gente faz essa reflexão de como está organizada a educação nacional, de como está preconizada dentro dos autos legislativos a educação nacional. A gente tem que pensar inicialmente numa relação entre Estado, educação e sociedade. Por isso a ideia do percurso histórico, para que a gente entenda como as organizações políticas, como as organizações governamentais, elas interferem diretamente na educação e como a educação interfere diretamente na sociedade. Essa relação Estado, educação e sociedade, ela é constante, ela é milenar. A gente precisa só compreender como cada um desses aspectos intervém diretamente no processo educacional brasileiro. Na verdade, como elas interferem diretamente lá nas casas dos nossos alunos, de como esses alunos recebem essa educação, de como está amparada essa formação de professores, essa organização curricular, essa organização de modalidade de ensino, para que o meu aluno entenda, compreenda como é que vai ficar na casa dele, na casa dos seus alunos. Nós temos hoje uma ideia de transformação da sociedade contemporânea. Aqueles princípios, valores, comportamentos lá da nossa época de educação infantil, de ensino fundamental, já não valem mais hoje. Né? Já não estão mais tão vigentes como hoje. Os princípios do respeito, da solidariedade, da fraternidade, esses vigoram, mas muitos outros já se perderam no tempo. Eu estava arrumando meu quarto esses dias, separando os livros para fazer doação, e eu achei um livro, gente, que eu não sei se vocês chegaram a conhecer, que era Estudos Sociais. Nós tínhamos o estudo da história e da geografia do Piauí, da literatura do Piauí, e nós tínhamos, antes disso, nós tínhamos os estudos sociais. Eita, tia, a senhora é velha, né? Não, minha gente, isso aí foi na década de 90, viu? Eu cheguei no ensino fundamental, ainda tinha estudos sociais, tá? E esses estudos sociais eram para nos mostrar a legislação, a Constituição Federal, como estava organizada a sociedade brasileira, mas nós tínhamos o viés de vermos o Piauí nessa Constituição, né? Era uma disciplina. Na verdade, era a unificação da história com a geografia. E nós avançamos a tal ponto no Brasil que nós desassociamos a geografia da história. São ciências com viés diferenciados, apesar de se autocomplementarem, são interdependentes, porém a gente tem visões diferenciadas da história, da geografia. E essa sociedade contemporânea, ela que organizou isso. Nós vivemos, segundo os nossos estudos no percurso histórico, nós vivemos a era contemporânea, nós não vivemos mais a era da modernidade, a modernidade passou. O conceito de moderno ficou lá no século XX, nós já vivemos a idade contemporânea, daqui a algum tempo nós estamos vivendo a pós-contemporânea. Eu já nem sei mais se a gente está vivendo a contemporânea, porque com o avanço da tecnologia, nós podemos ter inaugurado uma nova era
né, na história da humanidade. Exatamente porque dentro da educação, dentro do princípio organizativo da educação, nós já chamamos essa realidade de hoje como educação sociedade 4.0. O 4.0 é uma ideia, é um conceito do pós-contemporâneo. Por quê? Porque vai ser pautado na tecnologia. Mas isso a gente vai discutir lá no final da disciplina. Então, a gente tem a construção de escolas públicas a partir de educação e de políticas educacionais baseadas em reformas do ensino, dos planos nacionais, estaduais e municipais de educação e do financiamento da educação. Hoje, diferentemente de 40, 50, 60 anos atrás, nós temos fundos específicos para investimento na educação, que pagam os professores, zeladores, gestores, bancam as reformas das escolas. Então, todas essa organização, ela tem um fundo nacional que ampara o professor, que ampara os gestores municipais, para que se possam se organizar essa educação. Na verdade, não só gestores municipais, mas gestores municipais, estaduais e federais. Faz toda parte de uma rede. A gente vai sempre pensar nessa disciplina, nessa hierarquia nacional, governo federal, governo estadual e governos municipais. Nós temos um governo federal, 26 governos estaduais e milhares, eu acredito que muitos, eu não sei ao certo quantos municípios nós temos no Brasil. Vou já pesquisar, acabei de ter essa ideia. E aí a gente de municípios. A gente tem essa ideia. Nós temos 27 unidades federativas e temos 5.570 municípios brasileiros. Então, um governo estadual, federal, 27 estaduais e 5.570 municípios. Essa organização, gente, ela precisa ser o máximo unificada, o máximo organizada para que tenha assim, uma visão de uma educação de qualidade. Né? Quando eu penso em mais de 5.000 municípios, vocês imaginem o que é dar conta de tudo isso. E a LDB precisa dar. Agora, curricularmente, nós estamos falando da BNCC, nós vamos falar da BNCC nos nossos últimos encontros. E a BNCC, a sua proposta é exatamente da unificação, da organização nacional para a criação e implementação de um currículo unificado, para que esses 5.570 municípios eles estejam andando dentro de um mesmo percurso científico, acadêmico, dentro de um mesmo percurso que se organiza em relação a isso. Então, eu tenho possibilidades curriculares novas, tenho possibilidades de organização de legislação de 1996. Então, eu preciso entender todo esse percurso dessa construção dessa escola pública. E o conceito do público é para onde nós queremos ir, é para onde nós vamos chegar, é para onde nós vamos nos organizar para estarmos lá. E aí, eu tenho uma visão da educação básica como um todo, né? Essa educação básica, ela me orienta, ela me conduz a um favorecimento de como está organizado, é a essa organização que nós vamos nos prender mais um pouquinho nessas duas aulas, hoje e amanhã. Nós vamos nos organizar mais um pouquinho para refletirmos as etapas, para construirmos as etapas da forma legal. Vocês vão ver isso depois nas didáticas, certo? Didática do português, da matemática, da ciência, da geografia. Nós vamos, por isso que a pedagogia ela é tão completa. No português eu só vejo português, na matemática eu só vejo matemática, nas ciências
Eu só vejo ciências. E aqui na pedagogia, não. Na pedagogia, lembrem do conceito de visão holística que a gente trabalhou na sala de aula? A visão holística, quando eu tenho olhos em todos os lados da cabeça. E aí a pedagogia ela vai olhar para toda a sociedade para conseguir transformar essa sociedade. Por isso que o pedagogo ele é um profissional extremamente importante, qualquer que seja a empresa, a escola, a instituição. E aí nós vamos ver lá no final do curso a pedagogia empresarial, a pedagogia hospitalar, vocês já viram a pedagogia inclusiva, né, educação inclusiva. Então percebam que a pedagogia ela perpassa por todos essas constituições de saber e de fazer a educação. Nós temos, dentro das modalidades de ensino, a ideia da educação profissional, a educação especial, a educação de jovens e adultos e a educação à distância, que até eu tenho certeza, a construção desse material, ninguém imaginou na face da Terra que a gente ia tanto precisar dos conceitos da educação à distância, né? Nós não estamos em educação à distância, mas nós estamos em educação remota. Educação remota que nos condiciona, que nos direciona a uma educação voltada para a tecnologia, né? Voltada para a tecnologia. E aí a gente tem essa visão direcionada, porque nós vamos pensar em uma educação cada vez mais pautada nessas modalidades de ensino. A própria Base Nacional Comum Curricular, ela vai ser pautada nessa base de ensino, tá? Na base das modalidades. Porém, nós ainda não temos cadernos e orientações curriculares para a educação especial, educação de jovens e adultos. Nós temos para a educação básica, né? Uma das modalidades, mas aos poucos eles estão construindo. Posterior a isso, nós vamos pensar na formação e profissionalização do professor. Quem é esse professor, gente? Esse professor ele tem todo o suporte para trabalhar. A qualidade da educação, o povo só bota a culpa no professor. Quando tudo deu certo, não sei se vocês já viram isso. Isso me dói. Quando tudo deu certo foi o gestor, o prefeito, o governador, o presidente. Quando deu certo. Quando deu errado, foi o professor, né? Vocês já fizeram essa reflexão? De quando a educação é de qualidade, quando a educação é certa, quando a educação é curricularmente organizada, isso tudo vem do gestor, nunca é do professor. Mas nós temos professores hoje que estão fazendo a diferença na pandemia, que estão construindo a diferença na pandemia. E isso, gente, não é de gestor, porque os gestores ficaram perdidos. Foram os professores que criaram estratégias diferenciadas para isso acontecer, para que isso fosse organizado da forma mais é, harmoniosa possível, da forma mais constituída da organização. E vocês fazem parte do grupo da formação e profissionalização do professor, porque é exatamente o grupo de vocês que está fazendo uma das etapas da formação, que é a formação inicial. Nós temos a formação continuada e a formação inicial. E assim, nós vamos adentrar hoje ao pensamento de hoje da educação das modalidades. Lembrem que vocês pensaram e organizaram os trabalhos partindo dessas modalidades de ensino. E aí, partindo dessas modalidades de ensino, nós nos organizamos para que esse fazer, esse constituir-se pedagogicamente falando, pudesse ser organizado, pudesse ser constituído enquanto modalidade. Então, a gente vai pensar agora nas modalidades de ensino. Pois bem, partindo de todas essas reflexões, nós vamos pensar, vivemos o histórico, refletimos sobre o papel da educação nessa sociedade odierna, contemporânea, pós-moderna. Partindo disso, nós vamos começar a pensar na estrutura pedagógica da legislação nacional. Vocês já se perguntaram como foi isso? De que forma nós estamos nos organizando? Esses slides eu vou colocar no grupo de vocês também na hora da aula, tá certo? Até o Império,
O ensino nacional não recebeu nenhuma lei de abrangência nacional até o Império. Nós já éramos uma sociedade constituidamente organizada nacionalmente. A aprovação de leis educacionais de abrangência nacional tem início no ano de 1824, com o sancionamento da primeira Constituição Nacional. A primeira Constituição Nacional nos garante uma educação, um ensino de alguma forma, ainda não é organizado, pensado da forma que nós conhecemos hoje, mas já é uma ideia de como seria, de como será esse ensino nacional, essa orientação nacional no território brasileiro. E aí eu vos pergunto, vocês já pararam para pensar o que é a legislação educacional? Toda a nossa educação, toda a nossa disciplina, ela está pautada dentro de uma legislação. Qual seria ela? A palavra legislação, ela deriva da língua latina legislatio, que quer dizer literalmente ato de legislar, isto é, o direito de fazer, preceituar ou decretar leis, o direito de orientar a organização social, a organização de uma sociedade, a organização de uma instituição, pautadas em leis, pautadas em regras. Então, essa legislação educativa, ela vai orientar todo o fazer, tanto dos governos quanto dos professores, dentro do que diz respeito à educação, dentro do que diz respeito ao fazer e orientar pedagógico e gestacionalmente, né? Gerenciar. Como é que nós vamos gerenciar a educação? Como é que nós vamos nos conduzir diante da posição do aluno, dos posicionamentos do aluno? Nosso ser político, o que é que pensa? Nosso ser ético, o que é que pensa? Então, esse ato de legislar está muito pautado no que diz respeito a todos os direitos e deveres da educação nacional. Também deriva do latim a palavra educação, por sua vez, ligado a educere, verbo composto do prefixo ex, fora, e do quere, conduzir, levar. Então, eu vou conduzir, eu vou levar para fora daquela caixinha, daquela sala de aula, o meu aluno para outros mundos, para outras possibilidades de pensamento, para outras constituições de deveres, de seres. Tirar o meu aluno da mesmice, tirar o meu aluno do lugar que ele quer. Professora, a senhora está dizendo que só vai para frente quem vai receber essa educação? Não, gente, tem casos isolados, né? Tem casos de pessoas que ficaram muito ricas, tem casos de pessoas que se deram super bem, mas a grande parcela da sociedade, ela precisa da educação para transformar a sua própria realidade. Ela vai precisar da educação para conduzir-se a um princípio crítico. Esse princípio crítico leva a um discernimento da sua condição de ser humano e de ser cidadão. E partindo disso, ele vai mudar e transformar tanto a sua realidade como a realidade dos seus semelhantes, digamos assim. E essa educação, diga-se de passagem, que ela é obrigatória para ser oferecida pelo Estado, ela é o carro-chefe desse fazer, desse viver. Tem uma charge baseada em um texto de Augusto Cury que coloca a sociedade em cima de um pilar. Esse pilar é chamado de educação. Vocês sabem, né? Quem trabalha em construção, quem já fez casa, quem está querendo fazer casa, sabe que a casa é construída a partir do pilar, de um alicerce. Então, todo, parede, teto, móveis, tudo fica em cima estruturalmente de um pilar, de um alicerce. E a educação nessa charge, ela está como esse alicerce e vem se construindo com as outras políticas, as outras ciências, a política partidária, a cultura, as religiões, as políticas públicas de saneamento.
de saúde, de economia, mas todas elas erguidas em cima do pilar da educação. Me digam quem é que hoje se forma médico, advogado, enfermeiro, engenheiro, se não passar por um professor. Então, se não passar, se constituir cidadão, se constituir um profissional em cima de uma base que é a educação. Então, por isso, essa ideia da condução, né? Do levar, do conduzir-se. De acordo com o dicionário, isso aqui é tudo de acordo com o dicionário etimológico, porque nós vamos precisar desses dois conceitos, da legislação e da educação, para entendermos os próximos conceitos, as próximas idealizações que nós pensamos dentro da nossa educação nacional, tá bom? E aí nós temos a história da legislação educacional brasileira propriamente dita, né? Nasce junto com a promulgação, com a homologação da Constituição Brasileira de 1934, em 16 de julho, pela Assembleia Constituinte. Nasce aí, em 34, já no século XX, propriamente dita a educação nacional. Porque até então nós não tínhamos nenhuma legislação, nós não tínhamos nenhuma obrigação que orientasse os professores ou que orientasse os governos em cobrar isso dos professores. E vice-versa, os professores cobrassem do governo. Nós temos aqui um início, um pensamento, ainda assim muito distinto daquilo que a gente tem hoje, né? Muito distinto. Percebam que o Brasil ainda está se enquadrando nas políticas de Estado, nas políticas nacionais. A gente tem um governo liderado por Getúlio Vargas. Logo após a promulgação dessa Constituição, que essa Constituição vai de 34 a 37, né? Logo após isso, Vargas dá um golpe de Estado e se torna presidente por meio de uma ditadura, e ainda é a primeira ditadura brasileira, porque nós vamos ter depois disso a ditadura militar. Mas a ditadura de Vargas, diferente da ditadura militar, é uma ditadura de desenvolvimento. Vargas, ele tem uma visão progressista, uma visão futurista impressionante, tanto que muitos estudiosos colocam como o grande avanço nacional, o início do avanço nacional, esse governo de Vargas. Esse governo de Vargas, ele é conduzido de forma republicana, apesar de, pelo menos a partir de 34, né, porque depois se tornou uma ditadura, nós temos uma visão de criarmos os Estados Unidos do Brasil, de unificarmos, porque assim, o Brasil ele é de extensão continental. Se você for pegar os Estados Unidos e perceber o tamanho dele, é muito parecido com a Constituição territorial do Brasil. São estados dentro de um continente, que seria a ideia de Vargas, né? Mas isso não se fundou. Inicia aí a ideia do voto feminino. Então, percebam que a mulher também começa a estar propriamente dito na sociedade, porque ela começou a votar, apesar de ainda ser um voto muito de cabresto, mas já há uma abertura para a mulher votar, para a mulher dar a sua opinião nas urnas. Determinou-se que o sufrágio eleitoral fosse universal, secreto e direito pela maioria dos votos. Isso muda depois, mas aqui foi constituído isso, né, em relação à Constituição de 34, e estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório. Então, percebam que nós temos aqui uma visão muito diferenciada dos governos anteriores. Nós temos, né, em 34, a terceira Constituição Nacional, mas é só nela, só na Constituição do governo de Vargas, que nós temos uma referência mais forte à educação. A educação é vivida, é pensada agora a partir de uma ação popular, né? Essa ação popular, ela é dada partindo dessa Constituição, então ela está amparada legalmente, e nós temos essa ideia, essa valorização tanto da educação quanto do papel da mulher nessa educação, né? Nós temos
uma ideia inicial de uma formação de professores, certo? Quem daria esse ensino obrigatório e primário? Quem é que ia organizar isso? Então, nós temos a constituição de um perfil representativamente feminino, porque aqui nós temos, segundo as ideias de Froebel, lá da Alemanha, nós vamos ter o ensino primário, o ensino inicial, o ensino maternal, e isso vem de materno, isso vem de mãe. Aqui nós herdamos novamente a ideia europeia do jardim de infância e nós temos digamos que uma reprodução feminina. Aqui surge, já havia surgido lá na Europa, né, a ideia da constituição da mulher como tia. Se é maternal, se vai sair do seio da mãe e vai para o seio da professora, e de preferência nessa idade ela vai ser mulher, então que se possa ser algo materno, esse nome maternal. E vem a ideia do tia, né? Sair dos braços da mãe, quem teria a condição de criar, cuidar dessa criança, seria alguém, um parente próximo, as tias, que essa cultura, gente, ela ainda ela é muito vigente nos dias de hoje. Nós somos chamados de tias, nós somos chamados de tios e tias, e alguns professores não gostam dessa proximidade por serem profissionalmente professores. Mas a gente reflete muito isso, se for para aproximar, se for para que o aluno possa confiar no nosso trabalho, por que não? Eu não acho lindo quando me chamam de tia Aninha, não vou nem mentir, né? Então a gente tem que estabelecer conceitos de não de autoritarismo, mas sim de respeito, tá? Essa Constituição de 34, na área da educação, determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e dar competência à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Passa-se a pensar organizacionalmente a educação nacional. Ela não é mais só um sonho, ela não é mais só uma luta, ela passou a existir. Professor, não existia até então, não é educação pública de qualidade, é obrigatória. De qualidade ela ainda não é, né? A obrigatória ainda não era, e nem pública, tá? Ela acontecia de forma particular, voltada para homens, voltada para os filhos dos ricos e para uma elite que se pensava, que se organizava da forma que eles quisessem, menos para o ensino público. E aí é no governo de Vargas que a gente começa a ter essa mudança. Após a queda da ditadura militar, em 5 de outubro de 88, nós vamos ter uma nova Constituição da República Federativa do Brasil, que vigora até os dias atuais. Nós tivemos, entre 34 e 88, algumas constituições e alguns governos que se incumbiram de transformar, de organizar essa educação. Como eu disse, historicamente a gente precisa entender que após o governo Vargas, que era república, nós passamos a ter uma ditadura de Vargas. Após a ditadura de Vargas, nós temos ali um entremeio de Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, que fica aquela confusão, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe quem é o presidente e, como diz os nossos alunos do ensino médio, pá, surge a ditadura militar. A ditadura militar, ela quebra todos esses direitos que foram criados até 65. Ela quebra todos os paradigmas, ela quebra todos os direitos, ela quebra toda como é que eu posso dizer? A ideia de uma educação pública de qualidade, uma educação obrigatória pelo Estado. Passa-se a criar o positivismo dentro das escolas, as escolas que estavam sendo criadas, ou seja, uma militarização das crianças, dos alunos, tinha-se uma busca de regras, uma busca de exaltar uma única religião em si, uma busca de exaltar a não cientificidade da escola, o não academicismo nas escolas. Então, nós tivemos aí um período de 21 anos muito obscuros na nossa sociedade, na nossa educação nacional. Por quê?
porque nós tínhamos uma ditadura militar, diferente da ditadura de Vargas, que apesar de ter censura, apesar de ser uma ditadura, os regimes totalitários, gente, eles nunca são bons, mas apesar disso tudo, nós tínhamos uma preocupação com a educação, com os trabalhadores, com as pessoas que viviam ao seu redor. Na ditadura militar nós tínhamos muita tortura, nós tivemos muita tortura, muito autoritarismo, censura às ideias revolucionárias. Então, nós temos práticas desse governo da ditadura que simplesmente eles regrediram no processo educacional. Aquele processo mecânico lá do século XVIII, quando iniciou a Revolução Industrial, do homem feito máquina, voltou na ditadura militar. Os pobres tinham que continuar pobres e operários, e os ricos tinham que ficar ricos, porque eram os ricos que pensavam. A elite pensante era a elite rica, era a elite que mandava, era a elite que tinha autoridade, eram os militares. E os pobres tinham que continuar pobres, certo? Que ficar pobres para garantir os direitos dos ricos. Isso foi a ditadura militar. Assim como se espalhou as ditaduras em muitos países do mundo. Você refletir a ditadura de Adolf Hitler, né? Nós temos em Hitler uma visão do que foi a ditadura militar aqui. Nós tínhamos experimentos com seres humanos, nós tínhamos torturas e mortes de quem batiam de frente com eles. E aí Hitler, ele consegue ser um ser humano super desprezível. Ele coloca nas câmaras de gás 6 milhões de judeus, 5 milhões, 6 milhões de judeus, por não serem da raça ariana, a raça caucasiana, que é a raça branca, legítima. E por eles não terem essa legitimidade, eles foram mortos, foi o maior holocausto da história da humanidade. Então, né, a gente prova por A mais B que os regimes totalitários, que as ditaduras, elas não são momentos propícios para o desenvolvimento humano e cultural de um país. E aqui no Brasil, a história da ditadura ela vai de 1964, quando encerra os governos que não se tem uma busca exata do que se quer, e vai até 85. Quando dá-se em 88, nós estamos buscando um processo de redemocratização nacional. Esse processo de redemocratização nacional, ele se dá diante de uma luta da universidade. Hoje, gente, a elite pensante nacional não é mais a elite rica. É a elite pensante, ou seja, nós. A elite que deveria mandar, a elite que deveria organizar a sociedade. Nós temos essa ideia de que nós vamos revolucionar, nós conseguimos revolucionar a nossa educação através disso, através das constituições, através da briga, né? Da luta de classes, da luta do fazer e do pensar educacionalmente. Nós temos no Brasil a distância, né, entre a República Velha, que quando se lançou a República Velha em 1888, quando se proclamou por 1988, 89, a República Velha, nós temos Marechal Deodoro da Fonseca, que também é militar, mas que pensaram numa revolução republicana. Nós temos a Era Vargas, que vai de 30 a 45. Entre 30 e 34 se cria a terceira Constituição Nacional. Porém, em 37 tem o golpe de Estado, que Vargas governa de 37 a 45 por meio de um golpe de Estado. E ele sai do golpe de Estado, ele sai da história, da vida e entra para a história, ele se suicida e ele deixa bem claro que esse suicídio é político
que ele de fato não queria se suicidar, o bichinho, coitadinho, mas estavam pressionando ele não ia renunciar e ele saía da vida e entrava para a história. E assim, Vargas com essa ideia de não se de sair da vida, gente, Vargas era muito inteligente. Ele fez uma revolução nacional, porque o povo se revoltou com quem era opositor de Vargas, que eles fizeram com que Vargas, o bichinho, se matasse. Fizeram com que o bichinho se matasse, né? Então, que povo ruim no Brasil. E aí começa aquele aquele período da República Populista, né? A República Populista, ela foi a quarta República Brasileira. E aí nós tivemos o governo provisório de José Linhares, depois teve a renúncia forçada em 45 de Getúlio Vargas, que foi por meio do seu suicídio. E aí nós temos uma ida e vinda dessa República Populista, porque nós vamos ter vários presidentes, né? Nós temos João Goulart, nós temos Jânio Quadros, que fazem essa menção ao fazer, ao pensar. Aí nós temos o governo Dutra, o governo Vargas, governo Kubitschek, Juscelino Kubitschek, governo Jânio Quadros, governo Ranieri Mazzeo, o João Goulart e aí a intervenção militar. Por quê? Percebeu-se que a República, isso percebeu-se na minha visão não, né, dos militares, percebeu-se que a República não estava bem das pernas, porque se estava essa ida e vinda de civis, então vamos intervir, vai lá, o exército intervém, vamos lá botar os generais no poder, e aí nós tivemos um grande período obscuro no nosso Brasil. Deixou-se de existir a Constituição e passou a existir os atos institucionais. Nós tivemos 5 atos institucionais, o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, AI-5. O AI-5 ele foi o mais sangrento de todos os atos institucionais, porque foi ele que mais matou e ele que mais torturou. Tem corpo de gente que até hoje nunca ninguém achou. E isso, a educação estagnou, ela parou. A educação de adultos era o Mobral, que era aquela educação mecanizada. A educação das crianças era nos lares, certo? Tinha-se um slogan durante esse tempo que era exclusivamente Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, Deus, Estado e família. Então tinha essa ideia totalitária, né? E aí nós chegamos em 85 com a Nova República, que é aquilo que a gente chama de hoje, né? Da Nova República. Então, com relação à educação, os teóricos, os educadores, a sociedade em geral, discutiam nesse período todo turbulento sobre as questões educacionais, objetivando criar uma lei que durou 8 anos para ser implantada, cujo objetivo seria atender os anseios da sociedade. Então, de 88, acabado a ditadura militar, passado o período de transição, vivendo o processo de redemocratização nacional, nós temos a Constituição, a última Constituição da República Federativa do Brasil, que é a de 88, que já sofreu inúmeras transformações e que a partir dela, de 88, começou-se a pensar em uma lei exclusivamente voltada para a educação. E em 96 é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, que ainda hoje também continua a primeira versão, com muitas alterações, muitas PECs, muitas emendas, mas que valoriza, sim, que orienta de tal forma a educação, tanto é que nós estamos hoje pensando nela. No bojo da nova Constituição, segundo José Luiz Belo, de 88, um projeto de lei para uma nova LDB foi encaminhado à Câmara Federal pelo deputado Otávio Elísio, ainda em 88. No ano seguinte, o deputado Jorge Raj
enviou um substituto ao projeto e em 92 o senador Darcy Ribeiro, grande educador nacional, grande referência política da educação nacional, apresenta um novo projeto que acabou por ser aprovado em dezembro de 96, 8 anos após o encaminhamento do deputado Otávio. Então percebam que nós temos inicialmente uma lentidão de 88 a 96 para essa aprovação da lei, para essa constituição obrigatória da educação enquanto viés nacional, enquanto Constituição Nacional. E aí nós vamos pensando em como essas organizações, como esse cenário criou o que a gente chama de modalidades de ensino. As modalidades de ensino elas vão se dividir para que acompanhem, biologicamente falando, todos os alunos de forma constituintes, biológico e cognitivamente. A LDB, gente, ela é a nossa lei que orienta o fazer pedagógico, que orienta o fazer educacional brasileiro. Tudo que vocês imaginarem de percurso, de concursos, de ações educativas, ela está pensada na LDB de 96. A LDB ela vai considerar uma ideia muito forte sobre a diversidade étnico-racial. Até então não se discutia a ideia de gêneros raciais, etnias raciais no Brasil. Nós tínhamos o negro, o índio e o europeu, né? O descendente de negro, de índio e de europeu. Nós precisamos entender que nós somos uma mistura do negro, do índio e do europeu. Então, e cada um com a sua cultura, cada um com a sua forma de viver e de pensar religiosamente, de viver e pensar criticamente a sociedade. Professora, qual é a religião mais certa? Professora, qual é o pensar político mais certo? Vocês precisam estar no pensar político, no pensar religioso, no pensar cultural que lhes garantam bem-estar, que lhes garantam uma fortaleza de contatos, de ações, de ideias. Não existe religião certa, não existe cultura certa, não existe política, partido político certo. Existem aqueles que nós nos identificamos. Por isso que a LDB ela discute dentro da educação a diversidade étnico-racial, que a gente vai pensar nessa multiplicidade de pensamentos. Nós não somos seres iguais. Pode ser que quando vocês terminem a aula, vocês digam, não, mas eu não concordo com a professora nesse ponto. Então, eu vou já perguntar para ela por que é assim. Então, vocês podem opinar, vocês precisam pensar criticamente. Então, dessa maneira, criou-se a Constituição, essas classificações da diversidade étnico-racial. Nada, gente, é pronto. Nós somos seres humanos em construção, a sociedade está em construção, a educação está em construção. A educação estava em construção, ela parou, aí ressignificou, retornou ao início. Então, nós precisamos pensar nesse viés étnico-racial. Depois, a LDB também reflete muito sobre a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Nós não podemos fazer escola, nós não podemos fazer educação pensando somente na escola. Nós precisamos pensar que as pessoas que estão na escola, elas vão sair dali e elas vão precisar se profissionalizar, elas vão precisar se constituir profissionais. Por isso que somente agora em 2017, quantos anos depois que saiu a LDB, pensou-se na BNCC, promulgou-se a BNCC. E a BNCC tem um princípio, um viés, que é exatamente a educação profissional. Diante das 10 competências nacionais que nós temos para trabalharmos dentro da BNCC, quando a criança, o indivíduo, ele perpassar pela educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ele vai ser conduzido dentro das competências gerais. Essas competências gerais vai gerar um profissional qualificado, vai gerar um profissional de qualidade. É para isso que a escola existe, para nos introduzir no mercado de trabalho e principalmente fazer cidadãos competentes cognitivamente,
afetivamente, com poder de transformação, com poder pensante para transformar essa realidade. Depois, nós vamos pensar, segundo a LDB, na valorização da experiência extraescolar, exatamente esse viés do que é aprendido na escola para o que é aprendido socialmente, para onde se coloca socialmente o ser pensante. A garantia do padrão de qualidade é imprescindível, sendo que a própria LDB, ela mostra, a própria Constituição Nacional, ela mostra que precisa ser criada uma base curricular. Depois nós vamos ter a LDB que vai dizer isso, mas nós só vamos fazer isso a partir de 2012. Então, a partir de 2012 se pensa numa educação padrão de qualidade, construindo um currículo nacional ou um documento que vai orientar o currículo nacional, que vai ser a própria BNCC. A BNCC, ela mostra esse padrão de qualidade, onde quem for de Buriti vai aprender, vai ser ensinado dentro do currículo, dentro, igualmente a quem vive em Parnaíba, a quem vive em Caxingó, a quem vive em várias regiões do país. Então, nós temos esses padrões de qualidade. Depois nós vamos ter também, como princípio da LDB, a gestão democrática do ensino público. Até então, gestores, coordenadores, eles e ainda se dá muito nessa prática, né, de indicações, mas essa gestão democrática, ela dá ciência ao gestor da escola a pensar a sua escola de acordo com as necessidades da comunidade escolar. Não pensar somente na escola enquanto um produto de um partido político, do prefeito, do governador, do presidente, não. A escola ela tem que atender às necessidades da comunidade a qual ela está inserida. Qualquer que seja a comunidade, ribeirinha, comunidade das favelas, comunidades da zona rural, comunidade dos centros urbanos, comunidade dos centros industriais, qualquer que seja, essa ideia do padrão da comunidade, ela precisa ser levada em consideração pela sua gestão. A gestão, na verdade, ela é a grande instituição dentro da comunidade escolar que vai gerenciar e orientar todo esse processo, vai abarcar todo esse processo. Valorização do profissional da educação escolar. Nós vamos ter aqui, a partir desse momento, uma discussão maior sobre os direitos, deveres e posicionamentos do professor, para que ele seja valorizado enquanto ser social, enquanto ser profissional, enquanto ser científico. Essa valorização do profissional da educação escolar, ela é muito forte, porque a gente é a única classe nacional que temos um piso nacional promulgado, pensado, lutado em lei. Hoje a lei do piso, ela está aí para garantir os nossos direitos enquanto professores para os gestores. Então, a gente ganha super bem? Não, a gente ainda não ganha suficientemente bem. A gente ainda se dá muito trabalho, a gente ainda bota muito dinheiro nosso dentro das salas de aula. Mas nós já temos uma lei que vai mudando isso aos poucos. A lei do piso, assim como a lei do HP, né? Nós termos momentos de planejarmos dentro dos nossos espaços escolares para que não tenha que levar muito trabalho para casa. Esse momento pandêmico é diferente porque nós estamos em casa protegidos, né? Mas anterior a isso, nós tínhamos essa ideia de termos dias de planejamento exatamente chamados de HP, né? Para que a gente possa ter tempo para planejar, para organizar o nosso ensino. Os alunos e professores, eles têm a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Essa liberdade é exatamente dada, garantida pela LDB agora. Nós não tínhamos essa ideia de termos toda essa liberdade, nós não tínhamos esse pensamento. Então, essa liberdade de expressão, essa liberdade de busca, de condução do saber, ela é de agora. Ela é um momento propício para o momento executado agora. Temos igualdade de condições, né, por meio da Lei de Inclusão Brasileira, por meio da própria BNCC, por meio da Lei de Diretrizes e Bases, nós vamos ser ensinados e vamos ensinar da forma constituinte que nós nos organizamos enquanto seres
pensantes, enquanto seres gravados dentro de uma comunidade. E essa comunidade ela é muito forte, ela é muito usual, dentro de vários outros princípios, como pluralismo de ideias e das concepções pedagógicas. Essas concepções pedagógicas nos orientam, metodologicamente falando, nos orientam de forma bem constitucional, para que diante dessa Constituição eu possa pensar esse ser educacional que são os meus alunos, que na verdade eles serão o resultado, serão o produto do meu trabalho. E aí nós temos também como princípio da LDB respeito à liberdade, apreço à tolerância. Lembra lá o primeiro item, o primeiro princípio, que é a consideração sobre a Constituição étnico-racial brasileira, porque esse princípio de respeito à liberdade e à tolerância me mostra que nós não somos iguais, nós pensamos diferentes, nós vivemos diferentes, mas nós convivemos com as mesmas pessoas. Então, quando eu convivo com as mesmas pessoas, eu posso não concordar com elas, mas eu preciso respeitar a opinião delas, respeitar o que elas pensam e da forma com que elas vivem, sem julgamentos, sem aquela ideia tosca de que uma religião, uma cultura é melhor, é maior do que a outra. A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, isso também foi pensado. Hoje o Brasil ele se constitui por dois sistemas, o público e o privado. Então, agora nós vamos nos valermos da BNCC, mas vamos meio que unificar esse ensino nacional. Mas até antes da BNCC, cada escola criava seu currículo, cada escola escolhia seu livro didático, cada escola organizava-se da forma que achava mais interessante, de acordo com as leis, de acordo com os PCNs, mas não havia uma linearidade em relação ao currículo, e agora nós temos essa linearidade em relação ao currículo, né? E a busca oficial da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Isso, gente, é lei, isso é direito da criança e do adolescente, isso é obrigação do Estado e obrigação da família. Então, até aqui, nós vimos legalmente esse suporte das experiências que vão embasar o trabalho das modalidades de ensino. E na aula de amanhã nós vamos ver a partir dos níveis e modalidades de ensino como esse percurso histórico, como essa LDB, essa lei que orienta a educação nacional, conduz a essa constituição dos níveis e das modalidades de ensino nas nossas escolas. O vídeo, infelizmente, não deu para ficar menor, porque a gente, além de muito conteúdo, a gente precisa cumprir a nossa carga horária. Porém, eu não tenho como falar as 2 horas e meia que a gente falava lá na nossa sala de aula. Saudade da sala de aula. Mas acredito que eu fiz o mais resumido possível essa nossa discussão. Amanhã, dentro dos níveis de ensino, nós vamos pensar objetivamente nos níveis para que vocês fiquem com as atividades. E eu vou novamente mandar para vocês o livro, para que ao tempo a gente vai estar aqui mais ou menos 1 hora e pouquinho de vídeo, então vocês vão ter mais um pouquinho de 1 hora de vídeo, de aula gravada, e vão ter uma leitura para fazer após isso, certo? Que a leitura que vocês vão fazer hoje vai embasar a nossa aula de amanhã, combinado? Então, desejo a vocês uma excelente noite, uma excelente pensamento de estudos, de organização de estudos. Pense nessa organização primordial para a vida de vocês acadêmica. Estou agora no grupo do WhatsApp, disponível a conversar, a debater com vocês. E aí vocês vão me dizer se tiveram dúvidas, se ficou claro. Mas coloquem, por favor, um feedback no grupo para que eu saiba que vocês estão assistindo a aula, para que eu saiba que vocês estão fazendo com que essa frequência seja validada, tá bom? Hoje nós não temos atividade, nós só vamos ter aula e leitura. Amanhã a gente tem aula, leitura
e atividade, tá bom? Um abraço carinhoso, desejo saúde a todas, todos, todas os familiares, para que a gente possa em breve estarmos juntos, estarmos assim juntinhos, podermos nos abraçar, se não puder abraçar, pelo menos nos olhar olho no olho. Obrigada pela atenção de vocês e Deus nos abençoe.